Hoje vou falar mais um pouco sobre o Sol, porque eu acho que me parece que eu já fiz um vídeo sobre isso. Só que, como houve sincronização de uma coisa que eu já sabia, eu vou passar novamente para vocês isso. Alguns anos atrás, eu fui procurar um grupo no bairro do Meier. Agora já esqueci pelo tempo o nome da senhora, que já deve ter falecido, porque ela era muito idosa. Isso aí deve ter, deixa eu ver, mais ou menos uns 30 anos, 30 e poucos anos, então. E naquela época era muito conhecido ah, tínhamos conhecimento sobre São Germain, Mestre Lanto e outros, né? E o Saint Germain parece que ele trabalhava com a luz violeta. E eu fui lá conhecer, porque era uma época que eu andava querendo saber tudo e pesquisava e tal. Eu só não fiquei no grupo por dois motivos. Primeiro, porque eu não tenho memória para decorar eram os decretos imensos, enormes. Não tinha, não ia conseguir falar aquilo lá na hora com o grupo. E segundo, porque ela me falou que a pessoa que ficasse no grupo não poderia ter nenhuma espécie de animal. Pô, eu tinha uma gatinha, uma das gatinhas era muito doente. Eu não ia abandonar ela por aí, porque ela era doente, ela tinha problema. E aí eu desisti. Bom, ela é muito simpática, muito agradável e teve um momento, naquela época a minha energia, vamos dizer, mediúnica, né? Sei lá, estava melhor. Hoje eu sei mais coisas. Naquela época eu não sabia quase nada, mas eu, vamos dizer, tinha muita sensibilidade. Aí eu estava assim, olhando para ela, ouvindo. Ela me ofereceu até uma uvinha, porque tinha que ser vegetariano para entrar para o grupo também. Eu tinha. Eu não sei se eu já tinha entrado para o templo do Brahma e Kumaris ou se já tinha saído, não lembro. Talvez já tivesse saído, né, de lá. Não lembro mais. Detalhes que eu não tenho assim, né, interesse de guardar certas coisas também. Bom, aí eu tô lá conversando e de repente eu acho que deve ter sido a minha evidência interna. Eu vi aquela senhora, não como ela estava ali. A parte assim é meio redonda, tudo totalmente diferente, mas eu fiquei com um pouco de medo. E nem fiquei concentrada, porque eu acho que se eu ficasse concentrada olhando para ela, eu teria visto algo mais. Mas é uma surpresa, né, quando acontece isso. Bom, aí essa senhora me deu um livro muito fininho. E eu passei esse livrinho adiante, acho para a pessoa errada, sabe? Mas, enfim, ou pessoas negativas a gente não deve dar porque não adianta nada. Certas coisas, porque até vão fazer pouco ou jogam para lá e não leem. Mas ainda não tinha essa experiência ou não tinha ainda reparado nas pessoas que são muito negativas. Bom, ela me deu um livro em que era Ian, Yasmin, acho que eram mais ou menos esse nome, eram duas crianças que vieram para a Terra. E de onde elas vieram? Do Sol. Achei aquilo muito estranho e tal, li,
nem acreditei, nem desacreditei. Fiquei como, vamos dizer, observador ali, tá? Assimilei alguma coisa. Eu também já tinha pesquisado sobre seres plasmáticos e ali dizia que esses seres do Sol são plasmáticos e que como eles lá sentem as energias da Terra muito triste, muita tristeza, muita negatividade, então eles quiseram encarnar, aí não é reencarnar, é encarnar. Eles eram como se fossem crianças lá no Sol, tá? Então eles quiseram saber por que que aqui na Terra eles sentiam aquelas coisas horríveis, já que eles eram tão alegres, felizes lá no Sol. Bom, então por que que eu estou fazendo esse vídeo? Está vindo novos conhecimentos relativos para a gente saber mais sobre umbral, inferno, abismo, mediunidade, sobre planetas, galáxias, etc, etc, etc. Numa dessas informações que os seres lá mais evoluídos que nós aqui na Terra desceram lá na casa da plataforma e disseram que, não lembro qual foi o ser que falou também, porque eu assimilei nem anotei, disse lá que existe seres que moram no Sol e que o Sol é um espírito, porque é um espírito formado num Sol, mas que é habitado por seres. E o Sol é um fractal do Pai, Mãe, Criador primordial. Então, aí, pelo meu raciocínio, eu acho que as divindades devem morar lá onde está o Pai, Mãe, Criador primordial, que também é uma grande luz, né, que projeta as coisas no espaço, mas que lá também mora, porque ele também é um espírito. Pai, Mãe, Criador é um espírito. Para mim, eu entendo isso. Ele é um espírito e né, cria outros espíritos. Então, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês que realmente é verdade que mora seres e são plasmáticos, como estava lá no livrinho, quer dizer, uma matéria plasma, é como se fosse parecido com gelatina, uma coisa assim. Então, para vocês saber que há sincronicidade, que isso é verdade. E eu já meditei no sol, eu estava morando num apartamento mais alto, o sol estava ali, eu fechei meus olhos, mas direcionei o meu pensamento para o sol e fiquei pensando no sol, não meditei no Pai, Mãe, Criador primordial. Eu meditei no sol, que é o fractal do Pai, Mãe, Criador primordial, e senti uma felicidade fantástica, fora do comum, que não existe aqui na Terra. Então, eu estou contando, passando isso para vocês, para dizer que tudo isso é verdade. Parece que são coisas fantasia ou mentira, ficção. Não é. O Sol, ele atua aqui na Terra. O Sol fez as 7 divindades, os 7 tronos do Criador, foi o nosso Sol, o Sol aqui da galáxia. E ele é um espírito, porque ele faz também outros, né? De um espírito sai outro espírito. Jesus Cristo cria também do próprio espírito dele. Então, de um espírito sai outro espírito, de uma vida sai outra vida. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para lembrar. Acho que é só isso. Um dia, porque tudo evolui no universo, um dia esse Sol vai evoluir mais ainda do que ele está. E geralmente é assim, aí vem outro e substitui, né? E porque a Terra
vai evoluir. Se a Terra vai evoluir, esse nosso Sol vai evoluir também. Ou outro vem substituir, ou ele vai ficar porque ele vai ser mais evoluído. Aí, bom, eu agora fiquei numa dúvida aí, né, da evolução do Sol. Sabe por quê? Porque muitos dizem que vem um outro Sol diferente aí. Não sei. Bom, é uma pena eu não ter esse livro, porque se vocês forem a alguma biblioteca de livros usados, porque os livros estão acabando, estão sumindo, aí vocês podem procurar esse livrinho. Olha, ele é fininho. É mais fino de que isso aqui, ó. Mais fino que isso aqui. Então tá aí a verdade. Então, amem o Sol, porque o Sol sente, tudo está ligado no universo, e se você amar o Sol, ele vai até te beneficiar. E aproveito também para informar que quando nós ficamos um pouco no Sol, principalmente com as partes do corpo, né, visíveis ao Sol, se a gente tiver alguma nanotecnologia, algum chip, e que, por quê? Por termos isso, porque a gente teve mau pensamento, mas se você estiver fazendo a reforma íntima, e se você ainda tiver isso dentro de você, colocado pelos negativos, o Sol desmancha. Quando você fica no Sol, ele desmancha. Assim como ele desmancha as construções dos magos negros nas partes daqui, dessa dimensão aqui nos países, né? E nas partes que não tem assim muito sol, não tem sol, vamos dizer, não dá sol ali. Um exemplo que eles dão nessas informações é estado de futebol, é aquela parte que é coberta, nunca bate sol, e aí eles aproveitam e fazem isso, porque à noite, de madrugada, eles vão pegar os corpos dos fanáticos e oferecem para eles ir ver um jogo de futebol. E eles oferecem e levam o corpo verdadeiro deles para lá, para os laboratórios, para colocar chips, ovoides preparados, etc, etc, para manipular as pessoas. Porque os fanáticos, seja por futebol, seja por cantores, seja por corredores de corrida, né? Corrida de cavalo, corrida de fanáticos, né? Fanáticos de religião, na religião, todos eles são desdobrados e são manipulados pelas trevas, os fanáticos. Então, os senhores ficam por aqui e espero ter ajudado nessas informações para quem está procurando a evolução. Mas não basta a evolução, hein, gente? Não basta a evolução do saber. É preciso desenvolver um amor incondicional, tá? Tchau, tchau.